Vamos lá, boa noite a todos. Nós vamos então entrar em live de 30 minutos. São 30 minutos de conteúdo aonde a gente vai explorar todos os motivos que levam as pessoas à infelicidade. É claro que a gente não vai conseguir explorar exatamente todos os motivos, porque eu dependo das individualidades, saber exatamente o que cada pessoa sente diante das informações. Quando a gente fala de infelicidade, é um tema muito grande e outra coisa, cada um tem a sua área de infelicidade. Mas, começando então o nosso papo, para a gente entender realmente o que é infelicidade, o que leva uma pessoa à infelicidade, a gente muitas vezes tem que fazer a seguinte pergunta: você se conhece? O que você espera realmente de si mesmo para você chamar algo de infelicidade? Será que essa infelicidade está relacionada à sua percepção do mundo? Ou será que essa infelicidade realmente é um sentimento que você não sabe lidar com isso? Dentro desse tempo que eu tenho de consultório, de tudo isso que eu tenho lidado com pessoas nesse período todo, eu já vi vários tipos de história, eu já vi vários tipos de caso. E o grande problema é que as pessoas não conseguem muitas vezes responder a pergunta mais simples que deve ser feito para ela mesma, tá? O que você quer realmente? O que é infelicidade? Tem gente que chama de infelicidade, né, não ter dinheiro, não conseguir viajar, não ter o amor, a correspondência, que o filho não é do jeito que gostaria que fosse. Tem gente que chama de infelicidade, ok? Vários tipos de processo, não ter o amor próprio em relação a não ter o corpo que essa pessoa gostaria. Olha só como a gente está depositando várias coisas no outro em vez de nós estarmos depositando em nós. Então, dentro desse processo, eu comecei a perceber que as pessoas adoeciam pela infelicidade. Só que essa infelicidade, na verdade, nem a pessoa sabe exatamente o que é. Ela muitas vezes só faz uma justificativa. Mas uma das perguntas que eu trabalho muito com os meus pacientes e muitas vezes com os meus clientes, né, meus alunos, isso está no outro ou isso é seu? Porque se a gente for pensar o que é seu e o que é do outro, você começa já a colocar uma separação muito grande sobre aquilo que você espera. Então, o que eu gosto de trabalhar, o que eu falo para as pessoas a respeito da infelicidade é sempre sentir aquilo que realmente você espera de uma informação. E dentro desse sentir, muitas vezes as pessoas não conseguem fazer as perguntas certas. E eu vejo as pessoas adoecendo por conta disso. Porque a infelicidade, ela torna as pessoas improdutivas. A infelicidade, muitas vezes, gente, acontece pela falta de planejamento. E muitas pessoas falam assim: Cláudio, será? Né? Não é isso não. Eu falo, é simples. Imagina que agora essa infelicidade, que você está chamando de infelicidade, acabou. Você conseguiu o que você queria realmente. Agora você é uma pessoa feliz. O que é essa felicidade? Chegar, alcançar um estado. E dentro disso, o que isso traz para você? Alegria, paz, dinheiro, mais atenção, mais o quê? Então as pessoas têm uma dificuldade em colocar na balança, na verdade, o que é essa infelicidade, né? Então muitas pessoas me procuram sempre aqui e dizem assim para mim: Cláudio, eu vim aqui porque eu preciso ser feliz. Aí eu falo, bom, se a pessoa não está sendo feliz, ela está então ao contrário, ela está na infelicidade. Essa é a visão dela, tá? E aí eu sempre pergunto para as pessoas: você quer ser feliz ou você quer viver em paz? Porque dentro da sua opinião, muitas vezes, você não vai conseguir fazer as coisas de acordo com as suas vontades quando depende do outro. Eu não posso ser feliz porque eu depositei no outro a minha felicidade. E isso muitas vezes adoece as pessoas. E essa infelicidade, ela é tratada como um sentimento que as pessoas não sabem qual é o sentimento verdadeiro. Eu vou fazer só algumas analogias aqui para vocês conseguirem ir pensando sobre isso. Quando uma pessoa chega para mim e fala: Cláudio, eu sou ansioso, eu sou depressivo. O que é ansiedade? O que é depressão? É um movimento que está acontecendo contra aquilo que você gostaria? É aquilo que você não controla? Ou isso, na verdade,
tem muito mais relação, tá, com uma fuga. Então, quando você conhece o seu cérebro, quando você começa a olhar para você, quando você começa a entender o funcionamento não só do seu cérebro, mas das suas percepções, e automaticamente você começa a entender como o mundo funciona, né? Porque daí você tem que colocar todas as histórias dentro do mesmo livro. Isso é muito legal, quando você consegue criar um livro onde você coloca você como personagem principal, mas aí você vai criar histórias dentro de todos os processos que você precisa. Eu sou infeliz porque eu estou gordo, então essa aqui é a minha história. Eu estou infeliz porque eu não ganho dinheiro, essa daqui é outra história. Eu estou infeliz porque no meu relacionamento eu não estou do jeito que eu gostaria. Percebam que são tudo suposições de acordo com o que a pessoa realmente gostaria. Agora, minha pergunta é, dentro dessa infelicidade, quando isso começou? O que você está esperando realmente para você poder processar essa informação no positivo? De onde vem essa infelicidade? Essa é a pergunta também que deve ser feita. O que você quer de verdade? De onde vem? Você tem a capacidade de alcançar o que você realmente quer? Você é merecedor, merecedora de tudo que você está querendo? O que a gente vê hoje é uma sociedade que quer tudo para ontem. Nós precisamos começar, de certa forma, a pensar o que traz uma infelicidade. Vamos dar um exemplo em cima de um casal? Eu sou infeliz porque meu marido não me trata bem. Ok, você já disse isso para ele, provavelmente que você não é infeliz. Qual é a resposta de um marido? Normalmente os homens, eles são muito rígidos, né? Mas aqui a gente tem que começar a entender, não é homem e mulher, nós estamos falando do quê? De hormônios. E quando você fala de hormônios, existem respostas diferentes, porque nós temos também mulheres masculinizadas, isso é importante a gente entender, e nós temos homens afeminados, e aqui nós não estamos falando de sexualidade, nós estamos falando de percepção e ação, porque a vida é feita de sobrevivência e adaptação, a vida é feita de ação e reação. Então, se você está infeliz, o que você está fazendo para promover essa felicidade? Você está esperando que o outro mude para você ser feliz? Você não consegue mudar o outro, você consegue mudar somente a si mesmo. Então, por que você é infeliz? Qual é o seu desejo? O que você quer realmente? Você merece realmente ser feliz? Então, essas perguntas, muitas vezes as pessoas não conseguem trabalhar dentro de si. E aí, a hora que vem aqui para o consultório, ela já vem com patologias, né? Depressão, essa tal da ansiedade, dores, né? Pessoas que têm dores são pessoas que trabalham muito a desvalorização, são pessoas muito impotentes diante da vida. A gente precisa começar a ter um autoconhecimento melhor, mas para me conhecer eu preciso entender alguns outros processos. Por exemplo, como funciona o seu cérebro. O meu cérebro e o seu funcionam exatamente igual. O que muda são as percepções. Porque todo cérebro, quando eu dou um toque assim na cabeça, tá? Ele recebe a informação física e tem uma área de interpretação disso. E agora a pergunta é, o que gera a sua infelicidade? Porque a infelicidade não é igual para todo mundo. E aí a pergunta é, o que você está fazendo para ser feliz de verdade, para conseguir realmente ser feliz? Então, se alguém tiver alguma pergunta aí para perguntar exatamente, tipo, eu estou infeliz, como que eu poderia lidar com tal situação, com peso, para a gente ter exemplos mais vivos do que a gente precisa, eu estou aqui disposto a responder para vocês. Eu não sou o dono da verdade, felicidade não se consegue muitas vezes com um estalido de dedos, tá? A felicidade ela se consegue sempre com atitude, ok? Então, dentro disso nós temos várias possibilidades. A possibilidade da ação para você buscar a sua felicidade, ela começa dentro da sua percepção. E aí a gente faz essa interpretação com a sua percepção de vida. E dentro da sua percepção, né, de como você faz a leitura de um problema, que nem sempre vai ser igual ao do outro, ok? Dentro de uma leitura de problemas, as pessoas fazem leituras completamente diferentes. E o que faz você, muitas vezes, infeliz, não é a mesma coisa que eu. Então, a gente muitas vezes coloca assim, porque eu falo que é uma forma na terapia das pessoas lidarem com isso. O que você não quer mais viver?
E aí as pessoas colocam 1000 coisas, mas elas não estão dispostas a abrir mão disso, ou mesmo de mudar essa percepção, trabalhar para a mudança. Então, aqui é o que eu estou disposto a viver realmente. Aonde está esse peso? Esse peso está na minha família? Esse peso está no meu trabalho? Ou esse peso está comigo mesmo? Porque existe uma tríade da vida, que é como você lida com você mesmo, com a sua família e com o trabalho. E talvez você pense assim, Cláudio, mas eu sou dono de casa, não trabalho. Esse é o seu trabalho, é cuidar de filho, é cuidar da casa, é cuidar do teu marido. Vamos parar de nos desvalorizar. É importante você ver a sua importância, porque a infelicidade, ela é encontrada nas pessoas que não se sentem úteis. São aquelas pessoas que não conseguem servir, não se sentem capazes de servir. E muitas vezes você serve para tantas coisas e aí você não reconhece isso. Eu sempre pergunto para as pessoas: quem já foi útil para você? Quem já te ajudou na sua vida? E aí a próxima pergunta é: quem você já ajudou na sua vida? E tem muitas pessoas que acham que não. Todos nós já fizemos parte de uma cadeia de ajuda ou de recebimento dessa ajuda. Todos nós somos assim. A gente só precisa começar a mapear isso. A gente começa, nesse momento, a procurar. Então, um exercício para ficar legal, tá? Pega uma folha de papel, divide ela no meio. Pode ser pegar uma caneta, só risca ela no meio. Coloca aqui do lado esquerdo, tá? Eu sei que eu estou ao contrário aí para vocês, mas aqui é a minha esquerda, tá? Coloca do lado esquerdo da folha todos os sentimentos que trazem infelicidades para você. Vamos pensar que você vai colocar aqui então: falta de dinheiro, estou acima do peso, eu não consigo praticar atividade física. Coloca nessa folha desse lado tudo aquilo que leva você a ter infelicidade, ok? Dentro desse momento, você vai pegar agora do lado de lá da folha, você vai fazer o quê? Você vai escrever o que você gostaria que acontecesse para esse sentimento acabar. Então, se aqui tem falta de dinheiro, aqui vai ter dinheiro, aqui excesso de peso, aqui vai ter o peso ideal. Se aqui é um relacionamento abusivo, aqui é um relacionamento igualitário, tá? Então, quando a gente começa a fazer esse comparativo, qual lado o seu cérebro gosta mais de olhar? Provavelmente ele vai olhar mais para esse daqui. Provavelmente ele vai olhar mais para esse daqui. Só que aqui ele é mais forte e as pessoas insistem em olhar para isso. Então se permita fechar seus olhos e imaginar que desse lado aqui tem um sinal vermelho, um semáforo, tá? Vermelho, a luz está vermelha. E desse lado aqui você tem uma luz verde, um semáforo que está com a luz verde. E dentro desse processo, o que vai acontecer com o seu cérebro? Como que ele lida com essa informação? Como que ele lida com essa informação? Percebam que o cérebro, quando ele olha para o sinal vermelho, o que o seu cérebro já sabe fazer? Pare. Quando você olha para o sinal verde, o que o seu cérebro já está acostumado a fazer? Segue, vai. Então agora se permita olhar para esse lado esquerdo aqui e começar a ver essas letras embaralhando, essas letras estão se dissolvendo e essas daqui cada vez mais elas estão crescendo, elas estão ficando mais brilhosas. Nesse momento, o que você começa a perceber? Que o seu cérebro começa a dar mais atenção para esse daqui do que para esse. Eu estou fazendo uma dinâmica super simples, de uma maneira bem simples, para você conseguir começar a mapear isso no seu cérebro. Você precisa começar a usar de imaginação. Se você não conseguir usar a sua imaginação, aí a gente tem outros processos que talvez está mais enraizado em você. Cláudio, como é que eu faço? A minha infelicidade é porque eu não sei lidar com meu marido, eu não quero abrir mão do meu casamento. Cláudio, como é que eu faço? A minha infelicidade está na minha relação com o meu filho, na relação com o meu pai, com a minha mãe, com o meu chefe. Isso, gente, são coisas que a gente precisa muitas vezes entender algumas bases para a gente estruturar. Ninguém constrói uma casa da parede para cima. A casa não vai ter equilíbrio suficiente, não vai ter apoio suficiente. Por isso que a gente faz uma base.
Então, para entrar nisso tudo, a gente precisa muitas vezes construir essa base. E é isso que eu ensino no meu treinamento Ser Consciente e Coerente, a dar essa base para as pessoas. Mas é da base que as pessoas vão para onde? Para a construção. Só que a construção da sua vida é você que faz. Normalmente nós fazemos isso, normalmente, tá? Uma suposição, nós fazemos isso em cima da vida de quem? Dos nossos ancestrais. E quando eu faço assim, quer dizer que é nosso pai e nossa mãe, aqueles que vieram antes da gente e colocaram a gente no mundo. E aí isso você está chamando de genética. Só que a genética, ela também permite escolhas. Você pode treinar o seu cérebro, nosso cérebro é treinável. Só que aí você precisa definir. Lembra aquela primeira pergunta? O que você quer? Você sabe o que você quer? A maior parte das pessoas não sabe o que elas querem. E aí qualquer lugar serve, não é? Mas você já sabe, porque nessa história de mapear o lado, o que você não quer e o que você quer, qualquer coisa, você rasga a folha no meio e já elimina essa aqui, fica com as palavras positivas, fica com o sinal verde. E fica lendo isso o tempo inteiro? Sim, mas agora nós vamos começar a criar uma estratégia. Qual é a estratégia? Dentro disso, para você alcançar o que você quer aqui, agora isso é o seu objetivo. Qual estratégia você pode criar para conseguir ganhar dinheiro, emagrecer, ter um casamento melhor, saber ter mais paciência com o seu filho, mais paciência com a sua mãe, saber lidar melhor com os problemas do trabalho, com as cobranças de trabalho. Todo mundo tem cobrança de trabalho, isso a gente não foge. Então, percebam que você estava olhando para o lugar errado, você estava olhando para onde? Para a infelicidade, mas agora você precisa procurar o quê? A solução da sua infelicidade. Então agora nós vamos olhar para onde? Para a felicidade. E aí você tem as palavras que você registrou. E dentro disso agora você precisa criar uma estratégia. Dentro dessa estratégia, o que é possível para você? Se você tiver que escolher, vamos pensar que você escreveu, vamos começar com 2 palavras, 3 palavras, escolhe uma para você dar o primeiro passo, porque você vai precisar começar a treinar o teu cérebro para isso. E aí você precisa definir o quê? A meta que você quer para isso. O quanto você está disposto a abrir mão de algo para alcançar essa felicidade que você quer. Percebam que tudo isso custa para o seu cérebro o quê? Energia. Porque quando você pensa demais, quando você está na ação, você está num gasto energético. A gente pode pensar, tá, gente, cientificamente, se alguém quiser dado científico do que eu estou falando, a gente está falando de simpaticotonia, nós estamos entrando em ação. Nosso cérebro está potencializando, usando hormônios de ação, você está reagindo. Só que chega um momento, se você não tiver alicerce, se você não tem base, você vai cansar. E aí automaticamente você desiste. E você desistiu, você acha que seu cérebro faz o quê? Ele cansa, ele começa a produzir hormônios do quê? De estresse. E aí ele entra em reparação. E a reparação muitas vezes ela é mal interpretada pelas pessoas. Eu estou com sono na hora errada, eu estou com dor de cabeça, eu estou de várias formas com febre, eu não durmo. O nosso cérebro, na verdade, ele é uma máquina muito inteligente que sabe fazer você sobreviver. Nosso cérebro só trabalha pela adaptação e sobrevivência. É você que determina isso. Vamos mapear de novo? Vamos lá? Você determina o que você não quer, então é a infelicidade, ok? E aí eu digo para você, então o que você quer? Você mapeou. Aqui você joga fora, você olha para isso. Como você chega nisso? Qual a meta disso? Qual recurso você tem para você chegar nisso? Tem recurso? Cláudio, tá faltando recurso, gente. Vamos lá. Hoje, tanto aqui no Instagram, eu produzo conteúdo pra caramba e tem um monte de gente que produz conteúdo. Tá? Tem muita gente boa, você só precisa saber quem você segue, ok? Se essas coisas são aplicáveis ou não. Que eu vejo muitas pessoas querendo espremer você e nem essas pessoas conseguem praticar isso. Então, pelo meu dia a dia clínico, são 18 anos de dia a dia clínico, estou indo para 19 anos, eu tenho que ser fácil para as pessoas, porque se eu criar metas difíceis para as pessoas, se eu criar recursos impossíveis, as pessoas não dão nem o primeiro passo. E olha que criando isso fácil, as pessoas já não fazem. E aí você tem recurso. Como que você vai fazer agora para usar esse recurso? Você precisa criar hábitos. Criando hábitos, você tem repetição, 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 repetição. E aí vem aquela coisa, quanto mais frequência,
mais habilidade você desenvolve, mais competência você desenvolve. E sendo competente nisso, dificilmente você vai desistir. E se você não desiste, automaticamente o seu cérebro vai se acostumar. E aí ele faz o quê? Ele busca novas metas. E aí ele está se aproximando cada vez mais daquilo que você quer. O grande problema disso é quando você já não consegue nem mapear o quando você desiste. Porque aí isso gera frustração para o seu cérebro. E quando tem frustração, o que acontece com o seu cérebro? Dor. E aí entra numa desvalorização muito grande. Aí você se sente injustiçado porque tudo acontece com você. E você entra numa roda onde você começa a se penalizar cada vez mais. E esse penalizar faz com que o seu cérebro entenda o quê? Que você não é merecedor. E aí você começa a produzir várias substâncias químicas, para a gente não ficar falando de hormônios, né? Porque tem gente que pensa que o hormônio é ciclo menstrual. A gente precisa entender que o hormônio, na verdade, são conectores de informação, são, eu não quero usar palavras difíceis, tá? Mas são combustíveis da nossa vida, que são positivos ou negativos. E se você não conseguir conduzir isso, a maior parte das pessoas desistem. E aí, em vez de você olhar, vamos voltar, aqui é o negativo, a sua infelicidade. Aqui a gente criou o positivo e abaixo a sua escala. Eu fiz uma pergunta também para você aqui. O que você quer e se você é merecedor disso. Se você vai conseguir alcançar isso. Se você é capaz de se manter focado nisso daqui. Muitas pessoas desistem. Quantos pacientes começam a ir bem aqui na clínica e a hora que chega na zona de conforto já sai e fala, melhorou, sumiu minha dor, isso melhorei. Só que aqui o que eu trabalho é desenvolvimento comportamental. Eu não fico só tirando dor das pessoas, porque tirar dor dentro de uma analogia é fácil. Eu quero ver manter a pessoa sem dor, eu quero ver manter a pessoa em progresso, manter a pessoa em evolução, manter a pessoa dentro de um estado de paz. Então, voltando lá no começo, quando as pessoas dizem para mim, Cláudio, eu vim aqui porque eu preciso ser feliz. Ser feliz é um estado que acaba. Você consegue, passou, acabou a felicidade. Agora, que tal se você estiver em paz? Porque aí, muitas vezes, você não consegue alguma coisa e aí, automaticamente, você treina o seu cérebro a partir daquela estratégia que deu errado. E você vai lapidar a estratégia para quê? Para a gente entrar num novo passo. Para a gente sair da falência disso que nos atrapalha e faz você ter uma nova estratégia. E isso traz o que para o seu cérebro? Hormônios de prazer. Porque muitas vezes você conseguiu um prazer para o seu cérebro. Então, em vez de querer subir uma escada de uma vez, escalar um muro de uma vez, sobe o primeiro degrau. Sente a primeira mordida em uma comida que você tem prazer. Daí depois você vai degustando isso, mas você tem que degustar isso aos poucos. Se você engolir isso de uma vez, a hora que acabar o pedaço de pizza, sanduíche ou o que seja, automaticamente o que aconteceu com você? Você mesmo não conseguiu criar uma informação para o seu cérebro de prazer. Então é preciso treinar esse cérebro, sim. Quando a gente lida com pai e mãe, é preciso de estratégia? Sim, por isso que eu entrei na formação em consciência sistêmica integrativa. Na consciência sistêmica integrativa, você não precisa ser terapeuta para fazer isso. Você precisa entrar porque você quer, na verdade, embasar como que você pode lidar com a sua vida, com a sua família e com o seu trabalho. Você lida com todas essas informações. É isso que os treinamentos fazem. É para isso que a gente cria as coisas que a gente tem de conhecimento, né? Eu costumo dizer, o que o mundo me deu, eu quero compartilhar com você, porque é assim que eu vivo a minha vida. E não pensam que eu sou a pessoa mais equilibrada do mundo, porque eu não sou. Mas eu sou a pessoa que eu tenho reação. Todas as vezes que algo me puxa para um lado, que me leva para a infelicidade, eu olho e falo assim, eu quero viver em paz. Então, dentro do meu outro lado, no meu sinal verde, eu uso o quê? A palavra paz. Porque ela vai encaixar muito melhor para mim do que a palavra felicidade. A felicidade momentânea. E aí eu começo a olhar o que eu desejo dentro da minha vida. E eu começo a criar isso daqui, esse sinal verde,
como algo importante para mim, e eu já não vou mais perder o foco do que eu quero com coisas que são circunstâncias da vida. Muitas vezes a gente diz sim para o outro e não para você. Você precisa dizer sim para você. Quando você cria esse mapa verde aqui, você está dizendo sim para você. E muitas vezes você vai ser julgado, sim, e vai doer. Mas se você começar a entender, diante de uma observação como funcionam as coisas, como que o seu corpo reage a todo estímulo, automaticamente você tem um crescimento. Isso eu ensino no Ser Consciente Coerente, tá? Vamos diferenciar as coisas. Então, dentro dos treinamentos, o que a gente faz é mostrar que você pode ser o terapeuta da sua vida. Não estou dizendo agora que terapia não serve para mais nada. Não estou dizendo agora que você vai resolver todos os seus problemas com isso. Vou dar o primeiro passo, tá? A primeira chave para você girar aí, para você entender, você vai evitar muitos problemas quando você tiver o conhecimento que o Ser Consciente Coerente ou mesmo a formação em consciência sistêmica entrega para você, tá? Essa é a primeira chave. Você vai evitar muitos problemas. Você já vai mudar tanto a sua frequência que você já não vai mais atrair essa infelicidade. Isso que a gente chama de infelicidade, eu te garanto que deixa de ser infelicidade. Isso eu, Cláudio, te garanto. Porque é isso que eu tenho feito em todos os treinamentos e trabalhado com os meus clientes aqui na clínica, tá? Então, dentro desse processo, a gente precisa do primeiro passo. O primeiro passo dado, você já não tem mais problemas. Tem, mas você sabe reagir aos seus problemas. Aí você começa a trabalhar diante dos outros, porque mexer em vespeiro, mexer em caixa de abelha, se você não tiver estratégia, você vai se machucar. Alguém vai te machucar. E aí é lógico que um pai, uma mãe, um irmão, um filho, o marido, esposa, patrão, alguém vai chegar e vai te acusar de alguma coisa. Mas se você tiver recurso para aplicar para essa pessoa e mostrar para essa pessoa de uma forma eficiente e eficaz como que você muda, a infelicidade agora você começa a transformar ela em paz. Em paz, você começa a ter leveza aqui. Em vez disso aqui te incomodar, você começa a perceber que isso não é seu, que isso daqui é do outro. Porque o que é seu você resolve. O que é seu você resolve. Então vamos lá, a segunda chave. Primeira chave é: eu evito de ter mais problemas. A segunda chave que a gente pode pensar é o que para você virar? A segunda chave é: eu começo a resolver os meus problemas. E a terceira chave, você começa a entender por conhecimento que se tem um problema que não tem solução, ele já foi resolvido. E aí é mais fácil muitas vezes você se afastar desse problema. E aí talvez você fale: Cláudio, não dá para se afastar desse problema. Ok, então nós temos aí estratégia para isso também. O grande problema é que as pessoas vão arrumar sempre o si ou alguma desculpa para não tentar resolver isso. E o que você acha que acontece com o seu cérebro? O seu cérebro adoece cada vez mais. O seu cérebro sofre e aí você vai continuar reclamando de dor de cabeça, de dor nas costas. Dor de cabeça é fase de resolução. Dor nas costas é porque você não está sustentando alguma coisa. Dor nos pés é porque você já não suporta mais caminhar. Isso está pesado para você. Ciática, você não está sabendo conduzir o seu problema. Quadril, opositor. Dor nas mãos, você não está aguentando mais trabalhar com isso. O cérebro hoje ele já foi todo mapeado, não só na parte de percepção física, de funcionamento fisiológico, tá? Mas também na parte emocional. O grande problema é que as pessoas continuam insistindo em não se conhecer. É preciso se conhecer, porque quando você se conhece, nada mais vai te parar. O que te para, o que te limita é você mesmo. Mas ninguém põe limite em você quando você tem conhecimento. Você sempre vai fazer a mesma coisa. O sonho, o desejo, a felicidade você continua buscando. A única coisa que você vai mexer é na estratégia. A única coisa que você faz é: como eu posso alcançar isso? Porque isso aqui não serviu. Agora eu vou para o próximo passo. Então, aqui é um negócio de teste e reteste. É assim que funciona, não tem uma forma diferente. Eu posso te dar as melhores estratégias. Dentro do meu período de clínica, aqui dos meus 18 anos, que eu estou indo para 19 anos de clínica, automaticamente, lógico que eu posso te facilitar, eu posso ser um recurso seu, mas o hábito precisa começar
a ser feito, você precisa começar a praticar, você precisa começar a treinar o seu cérebro. Se você não treina o seu cérebro, automaticamente vai ficar difícil. Beleza, pessoal? Não quero me estender, já deu nossos 30 minutos, eu mostrei para vocês um exercício super simples. Pega a infelicidade, coloca tudo aqui em palavras, coloca o que pode mudar, né? O oposto disso, do que você quer realmente aqui, o que eu quero, tá? Começa a mapear isso. Uma forma de você fazer isso é imaginar automaticamente o quê? Que aqui tem um sinal vermelho e aqui tem um verde. O vermelho você apaga, o verde deixa brilhar. E o seu cérebro começa a entender que vermelho bloqueia e o verde você segue. É assim que o nosso cérebro aprendeu a fazer a leitura da luz vermelha e da luz verde. Olha que simplista. Cláudio, é uma receita de bolo? Não, não é receita de bolo. Você vai precisar praticar, tá? Não é assim, porque senão eu já tinha resolvido o problema do mundo. Mas é você que precisa praticar. Eu estou te dando, tá? Apenas um recurso para você usar na sua vida e criar hábitos de fazer isso cada vez mais. Temos outros recursos? Tem. Você pode respirar, você pode fazer... Poxa, aí, por favor, aí é o treinamento Ser Consciente e Coerente, aí é a formação em Consciência Sistêmica Integrativa. Tá legal, pessoal? Não vou me estender mais. Obrigado, tá? Vou voltar a fazer live todas as semanas. Vou estar criando conteúdo para a gente poder compartilhar cada vez mais com as pessoas, para você poder ter recurso e criar os seus hábitos para tentar resolver cada vez mais os seus problemas, tá bom? Mas lembra, quem coloca limite na sua vida é você, beleza? Obrigado, pessoal!